Valdemar pode responder e falar sobre o assunto para todos. Vou iniciar o seu Certo. tempo. Eu vou continuar fazendo perguntas diretas. Eu queria que o senhor Eduardo só respondesse de forma direta. Aí a explicação você desse no seu tempo. Senhor Eduardo, Jesus e os seus apóstolos, eles pediram permissão para César para eles pregar? Você disse que lá não tinha CNPJ. Mas Jesus e os seus apóstolos pediram permissão a César para pregar? É César que deve dar autorização para um profeta e os seus discípulos pregar sobre a terra? Sim ou não? Não. Jesus e os seus apóstolos não pediram permissão a César. Quem daria permissão para Jesus e os seus discípulos pregar? Era o César, um bebedor de álcool, fumador de cigarros? Seria alguns homossexuais hoje que estão no governo que vai dar permissão, autorização para Cacô Filipe e os seus discípulos pregar? É César quem tem que dar um número de CNPJ para os filhos de Deus pregar sobre a terra? Será que Jesus e os seus apóstolos, Paulo, tinha CNPJ e pediram permissão a César para pregar? É o Estado quem deve dar permissão para um profeta pregar sobre a terra? Bem, Jesus Cristo, senhor Eduardo, tem uma igreja com a mesma fé, as mesmas doutrinas, os mesmos pensamentos, o mesmo batismo. Satanás tem as suas muitas igrejas com batismo diferente, doutrina diferente, práticas diferentes, como no tempo de Jesus. Todos que acreditavam em Jesus tinham as mesmas práticas, o mesmo batismo, a mesma fé. E Paulo disse em 1 Coríntios 14:1, que não poderia ter disseção entre o povo de Deus. Falais todos a mesma coisa. Se eu perguntar, senhor Eduardo, as igrejas evangélicas, as Assembleias dos Deuses, todos falam a mesma coisa? Não falam. Todas as igrejas evangélicas falam as mesmas coisas? Não falam. Algumas igrejas evangélicas deixam vestir calça, outra coloca o véu, outras batizam em tanque, outras batizam em rio, uns batizam em nome de Jesus, outros no Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo de uma igreja não é aceita na outra. E é uma disseção, é uma confusão, é uma Babilônia. Jesus Cristo tem apenas uma igreja, no tempo de Paulo. Paulo dizia, falai todos a mesma coisa. Não deve haver discórdia entre vocês. É um só Deus, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo. Satanás tem as suas muitas igrejas. No tempo de Jesus tinha os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios. Aqui tem os católicos, protestantes, evangélicos, branamistas. E dentre os católicos tem vários grupos. Dentre os protestantes, milhares de grupos. Dentre os evangélicos, milhares de grupos. Dentre os branamistas, milhares de grupos. Dentre as igrejas reveladas e restauradas, milhares de grupos. O que é isso? É a confusão de Satanás sobre a terra. Eu queria voltar aqui no começo, porque eu quero fazer perguntas ao senhor Eduardo. Eu quero perguntar a ele o que significa a palavra seita. Ele não deu a definição da palavra seita? Seita? Sim. Você disse que Cacô Filipe é uma seita. O que é seita? Oi? Então, antigamente, com um conceito mais antigo, seita, ela se referia a... Não, vou falar do conceito mais atual, que é bíblico também. Seita, ela significa haireses, né? Acho que é no grego que se chama assim, haireses, que significa ensino mentiroso, falso e fraudulento. Então, uma seita, ela... Pronto. Não, já você respondeu. Então, se seita significa um ensino falso e mentiroso, quem vai dizer na Terra quem é o ensino falso e mentiroso? Porque os católicos dizem que as igrejas protestantes são as seitas que têm ensinos falsos e mentirosos. A Igreja Católica diz que os protestantes são seitas. Os evangélicos dizem que os testemunhos de Jeová são seitas. E que os testemunhos de Jeová dizem que os adventistas são seitas. E os Assembleias dos Deuses e todas as igrejas evangélicas estão lutando entre si, apontando uma e outra que são as seitas. Os Assembleias de Deus, por exemplo, dizem que o Edir Macedo é uma seita. Tem ensinamentos falsos e mentirosos. Agora, quem é a pessoa sobre a terra que vai dizer o que de fato é uma seita? Lá no tempo de Paulo, em Atos dos Apóstolos, chamavam Paulo de seita também, a seita do Nazareno. E Martinho Lutero, pelo Papa Leão X, foi chamado de seita, de herege e de seita. Mas quem é sobre a terra que vai dizer o que realmente é uma seita? Está vendo? É um profeta mensageiro. Jesus, quando se colocou sobre a terra, ele poderia dizer, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios são uma seita, a igreja de Satanás na terra. Elias poderia se colocar de pé para dizer que as igrejas dos profetas de Baal e as igrejas dos profetas de Azera eram seitas. Paulo poderia colocar de pé no seu tempo e dizer que tudo o que
os romanos faziam, os gregos faziam, e todas aquelas nações gentílicas faziam no tempo de Paulo, aquilo tudo era seita. Mas era Paulo que poderia dizer isso.